O burro. Bom dia, pessoal. Então, agora eu estou gravando a aula. Obrigado, Joseli, pela lembrança de gravar a aula. Gente, o professor também Acaba se fica arrumando, esquece preocupado. de gravar. Eu estou mais preocupado em dar aula para vocês do que gravar a aula. Veja só que coisa boa, né? Então, vamos lá. Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Essa turma é bonita, é legal. Sexta-feira de manhã, todo mundo cansado e vocês em peso aqui na aula. Isso é legal. E acreditem, deixa o professor hiper feliz. Hiper feliz. Dá mais vontade ainda de dar aula para vocês. Vamos lá, então, pessoal, como eu estava falando, hoje a gente vai continuar a nossa aula de construção de indicadores. A aula passada a gente falou da parte matemática, algumas relações que a gente pode ter para construir um indicador, né, relações matemáticas. Falamos de população. Lembre-se que população são todos os indivíduos que estão ali em um certo lugar. Então, a nossa população brasileira é 230 milhões de habitantes. Falamos que algumas vezes a população que a gente tem para estudar é tão grande que não dá para estudar todos. Então, a gente faz amostras. Dentro de uma empresa, normalmente a gente estuda toda a população. Mas quando é muito, daí a gente tira amostras, uma parte da população só para estudar. E censo é quando a gente levanta as informações de toda a população. Se a gente pega só amostras, a gente não está fazendo censo. A gente falou de proporção, frequência, taxa e etc. Né? Hoje eu quero dar umas dicas bem legais de como pensar um novo indicador. Como pensar? Ah, professor, existe uma regrinha? Existe uma receita? Não. Existe um caminho que você pode ou não pode seguir. Esse caminho que eu vou mostrar para vocês, ele é feito de tal maneira que a gente, quase certeza absoluta que a gente chegou ao indicador correto. Eu até dei um trabalho para vocês, né? Estou ansioso para ver os resultados, né? Pegue uma empresa e analise os indicadores de RH, se eles estão certos ou não, se eles são aplicáveis ou não, se eles ajudam na tomada de decisão ou não. Aliás, pessoal, deixa eu pegar minha cola. Estamos no dia 18, o trabalho é semana que vem, hein? Por favor, entregar semana que vem, no máximo dia 25, tá? Então, assim, esse caminho que eu vou dar hoje, ele é um caminho que faz com que vocês tenham quase certeza absoluta que chegaram ao indicador correto. Aliás, antes que eu me esqueça, gente, é bom, eu recebi uma notícia ontem da coordenação geral da Escola de Negócios que a gente vai ter que fazer uma pequena modificação na proporção de notas, tá? Então, a princípio, a prova valeria 6 e o trabalho vale 4, tá? A gente vai fazer por... não é sugestão, por orientação da coordenação, a gente vai fazer o seguinte: a prova vale 7, o trabalho vai valer 1 e o projeto integrador vai valer 2, tá, pessoal? Então, até quero ver se eu coloco lá no Fale com o professor, alguma coisa para ficar registrado para vocês, tá? Isso foi orientação da coordenação, tá? Então, em vez de ser 6 e 4, a prova vai valer 7, o trabalho 1 e o projeto integrador 2, tá? Olha, só eu vou falar uma. Claro que daí, naquela maneira de corrigir, né, naqueles itens lá, eu só vou fazer, olha, eu vou corrigir valendo 4, mas depois eu coloco a proporção para 1, tá? Mas assim, gente, esse trabalho que vale 1 pode ser a diferença depois entre exame final e passar direto. Não, Dani, para este bimestre, que eu saiba para esse. Vocês já estão fazendo projeto integrador, né? Ainda não, porque a gente está aguardando a Valéria passar para nós, né, certinho, como que vai funcionar,
como que vai ser avaliado, se os professores já estão cientes, como que vai ser, o que cada um vai pedir, no caso, no seu PI, entendeu? Olha, eu vou A gente confirmar, sabe que vai pessoal. funcionar que nem o semestre passado, entendeu? Vão ser Tá. publicações, isso a gente sabe. Mas a gente ainda, ela ficou de passar para nós certinho agora na próxima aula, né? Quem vai ser o pessoal do marketing que vai auxiliar a gente, como que vai funcionar certinho. Tá, então, assim, eu vou confirmar ainda se é para esse ou para o próximo bimestre. Então, de duas, uma. Ou vai ser assim: prova vale 6 e trabalho 4, ou a prova vale 7, eu trabalho um e projeto integrador 2. De dois, um, tá? Agora, professor, vocês ainda não sabem. Gente, de menos. Qual que é a obrigação de vocês? Fazer o melhor trabalho possível e tirar a maior nota possível na prova. E se tiver projeto integrador, fazer o melhor projeto integrador. Essa é a obrigação, tá? O resto de nota, quanto vale um, quanto vale outro, tanto faz. Mas as obrigações de vocês é fazer a melhor prova possível, o melhor trabalho possível, o melhor projeto integrador possível. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então não vamos nos preocupar tanto com o quanto que vale um, quanto que vale outro. O importante é, se vocês tirarem a nota máxima na prova, tirarem a nota máxima no trabalho, e se tiver PI, tirarem a nota máxima no PI, projeto integrador, maravilhoso, fantástico. Esse é o ideal, né? Gente, a gente tem que sempre pensar assim, fazer o nosso melhor em tudo que a gente tem que fazer. Tá bom, gente? Estudar bastante para a prova. A prova vai valer 6 ou 7, um dos dois. Não vai sair disso, né? Então, assim, se a prova valer 7, vocês tiram a nota máxima, pronto. Já tem a média, né? O resto, a partir daí, é tudo lucro, né? Mas eu quero ver vocês tirando 10, 10, 10, 10. Não interessa no quê. Tirar 10 na prova, tira 10 no trabalho, tira 10 no PI, tirar 10. Eu sei que vocês têm capacidade. Então vamos lá, gente, vamos conversar um pouco sobre como que é o processo de pensar um novo indicador, tá? Aliás, eu vou dar uma dica para vocês. Esse processo que eu vou falar para vocês é para um novo indicador, mas dá para fazer a mesma coisa com o indicador já existente. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar o slide. Só um momentinho, gente. Tá. Alguém pode abrir o microfone e dizer se está vendo o slide? Tá aparecendo, Tá. tá? Sim. Ótimo. Então, semana 7, né? Nós já estamos na semana 7. Daqui 2 semanas, pessoal, já é a prova. Olha só que legal. Como o tempo passa, né? Parece que foi ontem que a gente começou nossas aulas online. Vamos lá, então. A gente vai falar da segunda parte de construção de indicadores. Então, construção de indicadores 2. Né? O que eu quero mostrar, discutir agora com vocês, dá umas dicas, na verdade, dá umas dicas, vamos lá. Vocês estão trabalhando lá numa empresa, no RH de uma empresa, e tem que pensar em indicadores, né? Em vez de pegar aquelas receitinhas prontas, né, que nem sempre dá certo com a minha empresa, que nem sempre vai trazer uma informação legal para a minha empresa, por que eu não posso construir um novo indicador? Mas, professor, eu não posso pegar um indicador que já existe? Claro que pode! E mês que vem eu vou mostrar os montes para vocês. Mas mesmo que você pegue um indicador que já existe, é bom vocês usarem esse processo de elaboração e análise de indicador que eu vou mostrar para vocês, tá? É bom, porque daí vocês vão até ver a validade daquele indicador, tá? Então, a primeira coisa, preciso criar um novo indicador. O que a gente pode fazer? É o que a gente chama de brainstorming, né? É uma tempestade de ideias. Brain é cérebro, storming é uma tempestade. Então, nós vamos estourar os nossos cérebros. Né? O que é isso? Nós vamos reunir lá o pessoal, os responsáveis, ou quem trabalha com isso. Qual a ideia de cada um de vocês? Eu acho que é bom isso. Eu acho que é bom aquilo, né? Nós vamos reunir a equipe e fazer uma discussão,
tá? E vamos pegar a contribuição de cada um deles. Olha, dica prática, se reúnam numa sala com um quadro, né? E daí vão, olha, a Dani falou isso, vamos anotar no quadro. A Joseli falou isso, vamos anotar no quadro. O Tiago falou aquilo, vamos anotar no quadro. O Agnello falou outro, vamos anotar no quadro. Isso é um brainstorming, onde a gente vai fazer uma tempestade de ideias. Não interessa se uma ideia é absurda, outra ideia não é possível se fazer na prática. Vão anotando lá no quadro. Depois que todo mundo deu suas ideias, suas contribuições, nós vamos começar a cortar aquelas impraticáveis. Aquelas que custam muito caro, aquelas que não vão trazer nada para a empresa, e assim por diante. Até sobrar aquelas que têm uma grande chance de serem colocadas em prática, tá? Mas antes de tudo, eu tenho que identificar a necessidade de um novo indicador. Se eu já tenho um sistema, quer dizer que o sistema tem alguma falha. Então, eu preciso inserir um novo indicador, tá? E esse indicador, vocês vão ver daqui a pouco, deve ser sempre detalhado. Sempre, tá? A gente vai começar a discutir quais os itens que eu devo detalhar no meu indicador. Chegando no final disso, ótimo. Agora é só colocar em prática o meu novo indicador. Se eu já tenho um indicador existente, até eu escrevi errado ali, não é indicador já existência, é indicador já existente. Então, esse brainstorming, a mesma coisa aqui que eu coloquei no parágrafo de cima, no item de cima, ele pode discutir se aquele indicador já existente é realmente necessário e se traz resultado para a empresa. Tem outra coisa, a empresa já usa o indicador. Eu posso fazer ou refazer esse processo de elaboração para ver se aquele indicador é realmente eficaz para a minha empresa, tá? Então, a primeira coisa, se eu não tenho nada e tenho que criar do zero tudo, ou se eu já tenho alguma coisa, tem que rediscutir aquilo que eu já tenho, ou se eu tenho alguma coisa e sei que falta algo e preciso criar um novo indicador, a gente sempre começa com brainstorming, tá? Outra dica prática que eu dou para vocês. Duas mentes pensam melhor do que uma. Ótimo. 3 mentes pensam melhor do que 2. Ótimo. 4 mentes pensam melhor do que 3. Ótimo. 5 mentes pensam melhor do que 4. Ótimo. Só cuidado, tá? Porque algumas vezes quando a gente reúne muita gente, a gente começa a ter muitas ideias. E daí começa a sair do foco, tá? Então, assim, é bom ter outras pessoas junto? Mas não faça um grupo de 20 pessoas para discutir isso daí, tá? Eu diria assim, 3, 4, no máximo 5. Da onde você tirou esse número? Gente, de experiência própria, tá? Pegar mais do que 5, 6 pessoas, daí já vira bagunça, tá bom? Primeira coisa, então, façam esse brainstorming. E daí vocês vão começar a elaborar esses indicadores. E a primeira coisa é definir qual é o tema. Qual é a grande área dentro da tua empresa relacionado ao RH que você precisa atacar? Então eu coloquei um exemplo aqui, saúde do trabalhador. A gente chegou à conclusão, discutindo dentro da empresa, que a gente ainda não tem indicadores de RH que abrangem esse tema saúde do trabalhador. Eu coloquei aqui, olha, os exemplos práticos que eu vou dar, gente, são puro fantasiosos, tá? Eu fiz questão de não pegar um indicador específico, de ir inventando ali na hora, tá? Para exatamente mostrar como elaborar um indicador. Então, vocês chegaram à conclusão que no sistema de indicador de vocês, que é formado por informações organizadas, que tem fontes oficiais ou informações internas,
para atender um objetivo específico. O que vocês precisam trabalhar neste momento é a saúde do trabalhador, tá? Então, vocês definiram um grande tema. Opa, nosso sistema de indicadores de RH é falho nisso. Vamos dar uma força nisso. Não temos nada ou poucos indicadores, etc. Tá? Definiram o tema, nós vamos identificar o problema. O que é a identificação do problema? É uma dificuldade que eu tenho. É uma demanda não existente, não satisfeita. É uma carência, é uma falta que eu tenho. Lembrem-se, dentro de uma empresa, e principalmente dentro do RH, você não pode ter achismo. Você tem que ter uma comprovação da existência do problema, tá? Então, eu acho que isso é um problema. Não acha nada. Cara pálida tem certeza. Cara pálida não acha nada. Cara pálida sou eu, tá? Cara pálida não acha nada, né? Cara pálida tem certeza. Então, eu tenho que ter uma comprovação da existência do problema para daí continuar no processo de elaboração de indicadores. Então, daí eu vou determinar o problema e descrever esse problema. O descrever o problema é detalhar o nível do problema. Então, lá no grande tema, saúde do trabalhador, eu tenho um problema. Eu comecei a ver que está pipocando cada vez mais o número de afastamento de colaboradores com atestado médico. Pô, mas antigamente não vinha tanto. Eu não tenho ainda um indicador sobre isso. É uma percepção. Daí eu vou lá na minha pasta, opa, esse mês apareceu 2. Há 6 meses apareceu 2, há 5 meses, 5. Mês passado, 10. Opa, temos um problema. Temos a comprovação do problema. Olha aqui, os atestados médicos, tá? Então, dentro de saúde do trabalhador, eu defini um problema. Afastamento com atestado médico. Mas eu comprovei, tá vindo mais. Eu não tenho números, não tenho nada. Eu comecei a perceber isso e fui lá na minha pasta de atestados médicos. Daí, opa, tô vendo aqui, tá aparecendo cada vez mais. E daí eu vou descrever, o problema é afastamento com atestado médico. Daí eu vou descrever o problema. Grande número de afastamento com atestado médico. Tá? Olha lá, tema, saúde do trabalhador. Eu comecei a perceber com o tempo que está aumentando o número de afastamento com atestado médico. Fui lá na pasta e, realmente está aumentando. Defini o problema, afastamento com atestado médico. Descrevi o problema, grande número de afastamento com atestado médico. Tudo que a gente faz precisa ter um objetivo. Se não tiver um objetivo, para que fazer aquilo? O objetivo em indicadores de RH é o que se pretende alcançar ou modificar. Por que eu estou fazendo aquele indicador? Porque eu tenho um problema e eu descrevi o problema. A partir daí, eu vou definir um objetivo em relação àquele problema. Se eu não tiver um objetivo, gente, não faça. Não faça aquele indicador. Se não tiver objetivo para aquele indicador é perda de tempo e perda de dinheiro. Então, o objetivo, ele pretende melhor direcionamento das ações, melhor direcionamento dos recursos, auxiliar a tomada de decisão, e isso precisa ficar bem definido. Então, o nosso objetivo em relação ao meu tema, problema descritor do problema, é diminuir o número de afastamento com atestado médico. Olha só, gente, vamos voltar aqui. Tema, saúde do trabalhador. Eu comecei a ver que tem cada vez mais gente pedindo afastamento com atestado médico. Problema. Qual é o descritor desse problema? A descrição do problema.
Tem um grande número de gente pedindo afastamento com atestado médico. O que eu quero a partir disso? Eu quero medir isso e, a partir daí, diminuir o número de afastamento com atestado médico. Então, eu tenho que começar a ver o que está acontecendo. Eu vou definir um indicador para ver o que está acontecendo, para então diminuir, fazer ações para diminuir o número de afastamento com atestado médico. Não é complicado, né, gente? E eu quero, gente, eu quero que vocês não decorem, eu quero que vocês entendam. Olha, não tem lógica. Primeiro eu vou definir uma grande área, saúde do trabalhador. E daí eu vou definir um problema dentro de saúde do trabalhador. Afastamento com atestado médico. Qual é a descrição do problema? Tem um grande número de afastamento. Mas por que eu estou fazendo isso daí? Porque eu quero diminuir o número de afastamento. Então é uma sequência lógica, gente. Não precisa ficar decorando. Não é decorar, é pensar. Lembrem-se disto. E daí eu vou entrar no processo de elaboração do indicador propriamente dito. Eu vou começar a pensar assim: qual a melhor forma de identificar se o objetivo foi alcançado? Eu preciso dar credibilidade e confiança nos meus resultados apurados. Então, para isto, eu vou definir o nome do indicador, a metodologia de cálculo, como expressar o que o indicador mede. Então, eu tenho um tema, saúde do trabalhador. Dentro da saúde do trabalhador, eu tenho um problema, algo que me preocupa dentro da empresa, que é o afastamento com o atestado médico. E na descrição desse problema, o grande pulo do gato é que tem um grande número de afastamento com atestado médico. Eu quero fazer algo com um objetivo. Qual é o meu objetivo? Diminuir o número de afastamentos. Então, a primeira coisa é criar um indicador propriamente dito. E dar um nome para ele, né? Eu dei um nome aqui, nome fantasia, tá? Só para ilustrar aqui. A taxa de afastamento com atestado médico por mês, né? Eu nem sei se está certo esse indicador. Quero mostrar para vocês como faz, né? Lembrando que taxa sempre relacionada a um período de tempo, por isso tem o mês, tá? Daí eu defini uma metodologia de cálculo, né? A taxa de afastamento com atestado médico igual a número de afastamento no ano sobre o número de meses. Então, eu vou pegar todos os afastamentos com atestado médico no ano e dividir por 12. Eu posso pegar no semestre, número de afastamentos no semestre dividido por número de meses no semestre. Semestre tem 6 meses. Eu posso fazer isso dentro de um mês, em cada dia, como eu quiser, já vou mostrar para vocês, tá? Esse é o começo. Então, eu defini o nome do indicador e defini o método de cálculo, né? Eu preciso, para calcular isso daqui, eu preciso uma base de dados, uma fonte de informação. E a partir daí, eu preciso definir a unidade de medida ou escala para ver se eu alcancei o meu objetivo. E daqui a pouco eu vou falar também da meta. Essa base de dados está correta? Ela realmente me traz um dado verdadeiro? Esse dado é atualizado? Com qual frequência eu vou atualizar os meus resultados? Tá? Se eu não tiver uma fonte de dados confiável, gente, esqueça o indicador. Jogue no lixo o indicador, ele não vai servir para nada, né? Então, assim, por exemplo, no nosso caso, fonte de dados, o sistema do RH. Não sei qual é o sistema, se usa em cada empresa, mas o sistema do RH, ele vai me mostrar quem pediu afastamento com atestado médico em tal época, em tal semana, em tal dia, em tal semana, em tal mês, etc. Tá? Aqui eu coloquei como uma unidade de medida afastamento por mês. Olha lá, afastamento por mês. E qual periodicidade que eu vou atualizar isso? Sei lá, todo mês,
todo semestre, toda a semana, e assim por diante. Isso fica ao meu critério. Mas eu preciso atualizar isso daí, tá? Quanto menor o tempo entre uma atualização e outra, melhor, tá? Quando uma atualização é muito longe da outra, quando a gente vê o resultado, pode ser que eu tenha problema. Bimestre que vem a gente vai discutir isso todas as aulas, todas as aulas, todas as aulas. Aliás, semana que vem, quando eu falar para vocês de representação em gráficos, cuidados, como vocês devem pensar e tal, eu também já vou falar sobre isso, né? Sobre o perigo de você, por exemplo, fazer uma periodicidade de atualização muito distante uma da outra. Por exemplo, eu até coloquei semestral aqui, mas eu não faria semestral. Faria provavelmente todos os meses, tá? Calma, calma, que a gente já está chegando lá. A gente está ficando cada vez mais detalhado. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu defini o tema, daí dentro desse tema eu vi que nós temos um problema dentro da empresa que tem que resolver. Eu descrevi esse problema e coloquei um objetivo. Daí, para cumprir o meu objetivo em relação àquele problema, eu defini um indicador, o nome dele, metodologia de cálculo. Eu já sei de onde que eu vou tirar as informações, a minha fonte de dados, já sei a unidade de medida, né, aqui, e a periodicidade que eu vou calcular esse indicador. Gente, desculpa, eu tenho que tomar água de tempos em tempos, porque senão minha voz já era, né? Já Elvis, desaparece, morre. E daí eu vou pegar o meu objetivo, que eu já coloquei antes, e vou adicionar uma meta. Sempre, sempre. Semana que vem eu vou mostrar isso graficamente para vocês, como vocês podem fazer graficamente. Mas sempre, quando eu tenho objetivo, eu tenho que ter uma meta junto. Sagrado! Não esqueçam mais isso, meus queridos alunos. Né? Objetivo com a sua meta. Objetivo com sua meta. Eu tenho um indicador, o indicador tem que ter um objetivo e sua meta. Professor, mas se eu tiver um indicador sem objetivo e sem sua meta, não vale. Vou falar até isso para vocês daqui a pouquinho. Não vale. Joga fora o indicador. Ele não vai servir para nada. E qual é a dica que eu dou para vocês? Qual é o pulo do gato que eu dou para vocês, né? Pulo do gato é legal, né? Que o gato cai, ele pode estar a qualquer altura, qualquer posição, ele sempre cai em pé. Já notaram isso? Né? É uma questão física. O gato sempre cai em pé. Qual é o pulo do gato para vocês caírem em pé, não se machucarem? Né? O objetivo é sempre geral e meta é sempre específica. O objetivo é sempre geral e meta sempre específica, tá? Vamos pegar o nosso caso aqui. Eu já falei até do objetivo, né? Lá no começo, diminuir o número de afastamento com atestado médico. Vocês estão vendo que é geral? Eu não estou falando nada de muito detalhado. Só quero diminuir o afastamento. Se eu coloco só o objetivo, se eu diminuir um afastamento por mês, nossa, já atingi o meu objetivo. Mas isso não quer dizer nada. Então, eu tenho que colocar uma meta. E a meta é sempre específica. Eu tenho que quantificar valores e tenho que quantificar prazos. Então, vejam lá. Eu coloquei reduzir em 70%. Se lembra das nossas aulas de matemática financeira? Percentagem? Eu não vou explicar agora mais, gente. Qualquer coisa, vocês voltam lá nos seus alfarrábios, né? Nas suas anotações, né? Como calcular percentagem, tá? Mas vocês já devem saber como calcular percentagem. Ó, puxar a orelha de vocês. Voltem lá no material de vocês de matemática financeira, como calcular a percentagem. Pô, que professor chato. Não, não, vocês têm que voltar lá, vamos refrescar a cabeça. Então, eu coloquei como meta em reduzir em 70% até 2022, a gente já está quase no final de 2020, a taxa mensal de afastamentos com atestado médico. Eu vou medir agora e vou fazendo a medição ao longo do tempo até final de 2022. Daí eu comparo 2022 com a taxa atual. Eu reduzi 70%?
Ótimo, reduzi. Atingi minha meta. Não reduzi. Agora, dicas para vocês que não tem livro nenhum, tá? Vamos lá. Dica, vivência do dia a dia. Objetivo, tranquilo, né? É um objetivo geral. Eu quero diminuir o número de afastamento com atestado médico. Agora a meta, que eu tenho que quantificar valor, 70%. Tem que quantificar prazo, 2022, tá? Nunca façam uma meta com valor e com prazo que seja inalcançável. Nunca, nunca. Senão vocês mesmos vão cair do cavalo. Eu tenho uma amiga que trabalha em banco. Vocês sabem que em banco tem meta que não acaba mais, né? E, assim, você tem que vender tantos seguros, tantos planos de previdência, tanto isso, tanto aquilo. E eu estava até final do ano passado, conversando com ela sobre isso, e daí ela fez uma observação que eu sempre falo para os meus alunos, há 20 anos. Ela disse assim, sabe qual que é o problema, Klaus? Algumas vezes os gerentes colocam metas tão difíceis de alcançar que a gente desanima. Quando ele coloca a meta, a gente já sabe que não vai atingir aquela meta, que não tem como, na prática, atingir a meta. Mas é que o gerente, né, ele faz o que ele quiser com a gente, né? Então, não tem como atingir aquela meta. Gente, quando vocês colocam uma meta que é inalcançável ou é extremamente difícil de alcançar, sabe o que vocês fazem com as pessoas e mesmo com vocês? Desanima. Eu não vou conseguir atingir isso. Daí, o que acontece? Você coloca uma meta, reduzir 70%. Não vai conseguir isso. Daí, você desanima. Todas as pessoas em volta desanimam. Em vez de atingir 60%, próximo da meta de 70%, você vai atingir 10%, 20%, bem abaixo da meta. Tá? Então, assim, comecem. A minha dica para vocês, isso não tem livro, não tem nada. A minha dica é, façam prazos mais curtos, de até 1 ano, por exemplo, até final de 2021, com metas factíveis, quer dizer, metas possíveis de serem realizadas. Por exemplo, se vocês acham que diminuir o número de afastamentos com atestado médico em 70% é muito, então faça assim, até 2021, em 40% ou 30%. Daí, em 2022, vocês revêem as metas, tá? Então, em 2022, é diminuir mais 30%. E assim vai, tá? Coloquem sempre metas que eu chamo de factíveis. Factível é aquilo que é possível de ser feito, tá? Esse é um dos segredos. Se você colocar uma meta impossível, você não vai atingir, tá? Você pode ainda fazer o que a gente chama de desagregação do teu indicador. Desagregação é uma estratificação, separar em classes, tá? Tem a desagregação geográfica ou espacialização, né? Desagregação espacial. Por exemplo, você tem mais de uma fábrica. Você faz em uma fábrica é diferente do que noutra fábrica, é diferente do que noutra. Ou você faz por departamento. Então, na tua fábrica, na tua empresa, tem 5 departamentos. Você calcula aquele indicador para o departamento A, para o departamento B, para o departamento C, tá? Então, isso que a gente fala de desagregação geográfica ou espacialização. Isso é importante porque algumas vezes você tem mais taxa de afastamento por atestado médico em um departamento do que em outro. Então, o problema não está na fábrica toda, na empresa toda, está naquele departamento. E daí é mais fácil você analisar o porquê que aquele departamento tem maior número de afastamento com atestado médico. Ou você pode fazer a desagregação categórica. Eu coloquei aqui algumas coisas, assim, só chutando, tá, gente? Só chutando. Funcionários entre 18 e 25 anos, entre 25 e 35 anos, entre 35 e 50 anos, há mais de 50 anos, eu entraria nesse, né? Vamos lá, tudo bem. Então, você pode, por exemplo, chegar e concluir, olha,
a maior taxa de afastamento está entre os funcionários acima de 50 anos. Klaus, tá? Por que está acontecendo isso? O Klaus está velho, está com a saúde debilitada, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar o Klaus a melhorar a saúde e daí não ter tanta taxa de afastamento, tá? Eu posso fazer isso com funcionário homem, funcionário mulher e assim por diante. Agora, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, preconceito, tá? A desagregação categórica, ela deve ser usada para ajudar as pessoas, não como motivo para mandar embora as pessoas. Senão daí a coisa pode complicar, inclusive a empresa pode ser até processada por preconceito. Eu posso dizer assim, olha, a taxa de afastamento com atestado médico é maior entre funcionários homens acima de 50 anos de idade. Né? Então nós não vamos contratar mais funcionário homem acima de 50 anos de idade. Ou vamos mandar embora todos os funcionários homens acima de 50 anos de idade. Só isso não é motivo para mandar embora. Né? Eu tenho que ajudar esses funcionários em primeiro lugar. E é uma coisa que eu estou batendo com vocês desde a nossa primeira aula de indicadores de RH. O indicador ele não deve ser usado para mandar embora uma pessoa. Ele deve ser usado para ajudar a pessoa. Estão entendendo? Então, o Klaus é homem, tem acima de 50 anos. Vou mandar embora o Klaus. Mas daí chegou os alunos, mas o Klaus é um ótimo professor, a gente adora o Klaus. Mas o nosso RH está dizendo que funcionário homem acima de 50 anos tem muita taxa de afastamento com atestado médico. Mas daí os alunos, mas a gente adora o professor Klaus. Ele compensa com aulas ótimas. Não é verdade, alunos? Não é verdade, alunos? Olha lá, hein? Eu só estou brincando com vocês, tá? Mas eu quero, essa brincadeira é para vocês entenderem. Vocês não podem usar os indicadores, mesmo se eu fazer a desagregação categórica, para mandar o pessoal embora daquela faixa. Ele tem que ser usado para ajudar as pessoas, ajudar os colaboradores. Professor, mas eu tenho que fazer a desagregação, tanto geográfica quanto categórica? Não, você não precisa fazer. Mas essa desagregação pode ajudar você a entender melhor como que funciona aquele indicador dentro de cada parte ou de cada categoria dentro da empresa, tá? Inclusive, gente, vocês podem pegar indicadores que vocês já usam e fazer essa desagregação. Por isso que eu falei, esse é um método de elaboração para indicador novo, mas vocês podem fazer uma retroação nos indicadores que já existem e usar a mesma ideia que a gente está falando até agora para validar os indicadores que já existem ou para melhorar os indicadores que já existem, tá? Daqui a pouco eu vou voltar tudo, fazer uma revisão aí, calma, tranquilo, não se desespere. E daí eu vou fazer uma análise técnica do indicador. Quer dizer, eu vou fazer uma validação se ele vale ou não, se ele é bom ou não para a gente. Então, é o que a gente chama de validação do nível estratégico do indicador. Eu vou verificar a viabilidade do indicador ou se existe outra forma mais precisa, mais exata de medir aquilo lá que eu coloquei lá no começo. Como que eu posso fazer essa análise técnica? Não é nada de outro mundo, tá? Você vai fazer uma revisão daquele indicador. Primeiro, você vai verificar a pertinência do indicador. Pertinência é ver se ele realmente está se referindo àquele assunto. Então, eu peguei o indicador, qual que é o meu problema? Afastamento com atestado médico. O meu indicador, ele realmente fala sobre isso? O que ele pretende medir é ligado ao meu objetivo? Então, o meu objetivo é diminuir o número de afastamento com atestado médico. O meu indicador, taxa de afastamento com atestado médico, ele mede algo ligado a esse objetivo? Claro que ele mede.
O nome do indicador e a metodologia de cálculo estão adequados ao que se pretende medir? Claro que estão, ótimo. Daí vocês devem verificar o departamento responsável, o RH, a unidade de medida, se a fonte de dados está correta, se ela é confiável, se o período de dados estão disponíveis. Vocês têm que verificar se aquela desagregação que eu fiz geográfica ou categórica está certa, se tem alguma limitação, se eu posso confiar naqueles dados e assim por diante. Então, a análise técnica do indicador é nada mais do que fazer uma revisão. Está tudo correto? Está tudo certinho? Se está tudo certinho, então ele passou pela minha análise técnica. E daí eu vou validar o indicador. E é bem simples, tá? Eu vou fazer, após essa análise técnica aqui, eu vou validar ou não o indicador. Eu vou dizer, está correto ou não está correto? Está validado ou não está validado? Não é nada de outro mundo. Então, eu fiz essa análise técnica, eu cheguei à conclusão, ele está adequado, ele mede o objetivo proposto, ele atende todos os requisitos fundamentais e, principalmente, ele vai servir para eu interpretar, analisar e medir aquele indicador. Principalmente interpretar, né? Então, lá eu coloquei, fiz lá o nome do indicador, metodologia de cálculo, vi tudo, objetivo, meta, desagregação, etc. E, então, eu consigo, a partir daquele resultado, dizer, olha, me preocupa muito o departamento XYZ, principalmente funcionários homens jovens, entre 18 a 25 anos. Eles estão pedindo muito afastamento. Então, eu tenho que repensar o que está acontecendo. Aí eu entro na fase de interpretação. Olha, eles vão muito para balada, né? Eles bebem muito, eles isso, eles aquilo, eles saem muito durante o período de trabalho para fumar lá fora, etc. Então, eu começo a pegar aqueles dados e interpretar. Então, se o indicador permite essa interpretação bem prática, para eu tentar resolver o problema, então esse indicador deve ser validado. Para não ser validado, por exemplo, ele não foi adequado, ele não mede o meu objetivo. Meu objetivo é diminuir o número de afastamentos com atestado médico. Então, meu indicador, o resultado final dele não permite medir nada. E ele não tem meta, por exemplo, né? Então, ele não é validado, tá? Então, esse é o processo de elaboração, análise e validação de um indicador, tá? Gente, é muita coisinha, né? Mas não se preocupem, ele tem uma lógica, ele tem uma sequência prática que eu preciso seguir para ter o meu resultado final. E daí, para mostrar bem isso, eu coloquei um resumo agora no final da aula, para daí vocês verem tudo junto. Então, nós temos um grande tema. A nossa empresa vai começar a se preocupar mais com saúde do trabalhador. Dentro desse tema, eu identifiquei um problema. Cada vez mais tem afastamento com atestado médico. É uma subdivisão do problema. Eu descrevi o problema. Grande número de afastamento com atestado médico. Opa! Precisamos fazer alguma coisa, né? Precisamos tomar uma iniciativa. Ô, RH, faça alguma coisa. Daí eu vou colocar o meu objetivo. Todo indicador tem que ter um objetivo. Eu quero diminuir o número de afastamento com atestado médico. Mas assim, até agora eu só estou vendo um monte de documento lá, eu não estou medindo nada. E para ter certeza do que está acontecendo, eu preciso medir, eu preciso de um indicador. Daí eu vou dar o nome do indicador aqui, taxa de afastamento com atestado médico por mês, tá? De novo, isso daqui é só uma fantasia, tá? Só para a gente saber como se faz.
E daí eu vou calcular esse indicador, eu vou determinar uma metodologia de cálculo. Taxa de afastamento com atestado médico, igual a, sei lá, número de afastamento no ano, com atestado médico, né, sobre o número de meses, tá? Então, eu já tenho a minha metodologia de cálculo e vou obter um número, né? Para fazer esse cálculo, eu preciso de uma fonte de dados confiável, tá? Qual que é a minha fonte de dados? O sistema de RH, ela é confiável. Eu mesmo faço esse sistema de RH, então eu confio nele. Ótimo. Então eu tenho uma base para calcular aqui o meu indicador. A unidade de medida é aquela que sai ali mesmo no indicador, né? Afastamento com atestado médico por mês. De quanto em quanto tempo vou calcular isso? Até não devia ter colocado semestral aqui, eu devia ter colocado mensal aqui, tá, gente? Eu devia ter colocado mensal aqui. Daí eu vou voltar com o meu objetivo e vou determinar uma meta, tá? Diminuir o número de afastamento com atestado médico. Até eu fiz uma mudança aqui sem querer, tá, gente? Reduzir em 2/3 até 2022 a taxa mensal de afastamento com atestado médico. Lá eu tinha colocado 70%, tá quase no mesmo, tá? Errinho meu aqui. O objetivo tem que ser sempre geral, diminuir o número de afastamento, e a meta sempre específico. Eu sempre vou dar uma quantidade, 2/3 é quase 70%. Imaginem aqui, em vez de 2/3, 70%, tá? Até 2022, a taxa de mensal de afastamento com atestado médico. Se eu não tiver meta, por que eu vou fazer aquele indicador? É claro que eu vou pegar o resultado do indicador e vou analisar. E daí eu vou fazer um plano de ação para reduzir isso daí, tá? Eu só estou vendo o indicador propriamente dito, tá? Eu posso fazer uma desagregação, tanto geográfica ou espacial, né? Espacialização, por exemplo, por fábrica, por departamento. Eu posso fazer uma desagregação categórica, por idade, por sexo, por sei lá o quê, tá? Diferentes, ou por nível de especialização, nível de educação. Eu posso fazer como eu quiser, tá? Sou obrigado a fazer uma desagregação? Não, mas eu diria, façam, tá? Façam. A gente vai discutir isso muito bimestre que vem. E daí eu vou analisar tecnicamente o indicador. Eu vou verificar a pertinência dele, se ele realmente está ligado a algo que eu preciso dentro da minha empresa, ao grande tema, né? Eu vou medir, vou ver se ele está ligado, o que ele mede está ligado ao meu objetivo. Eu vou ver se o nome do indicador e a metodologia de cálculo são adequadas. Eu vou verificar o departamento responsável que vai fazer isso, a unidade medida, se a fonte é confiável, se os períodos dos dados estão disponíveis, etc, etc, etc. E daí, se der tudo certo nessa análise técnica, eu vou validar o meu indicador. Se alguma coisa der errado, eu não vou validar o meu indicador. Ah, professor, daí eu esqueço aquele indicador? Não. Você volta lá no começo e começa o processo todo de novo, tá? Gente, isso eu posso fazer para um indicador novo, mas eu posso fazer a mesma coisa para um indicador antigo, tá? Eu posso pegar, por exemplo, para um indicador antigo, só essa análise técnica e a validação. Simples. Isto eu posso fazer, tá? E daí eu tenho um novo indicador, ou eu tenho a avaliação daquele indicador que eu já tinha antes. Não é um bicho de 7 cabeças. Todos vocês são capazes de fazer isso. E quando eu faço isso, eu tenho mais certeza. Eu, desde a primeira aula, falo para vocês. E vou bater até a última aula. Vocês vão me xingar de tudo que é nome. Mas eu vou bater até a última aula. Não aceitem receitinhas prontas.
Sempre vai ter alguém que não gosta daquela receita. Sempre vai ter alguém que vai fazer aquela receita errada. Ah, tá tudo ali na receita. Sempre vai ter alguém que vai fazer errado. Sempre vai ter alguém que vai interpretar aquilo de forma errada. Não aceitem receitas prontas. Discutam. Por isso que eu mandei o trabalho para vocês. Discutam. Coloquem. Pode estar certo aquele indicador? Pode. Claro que pode. Qual que é o problema? Claro que pode estar errado. Então, esse processo, bem simples, passo a passo de como elaborar um indicador, vocês podem usar para qualquer um. E, inclusive, a gente não precisa nem ser indicador para RH. No próprio RH, por exemplo, a gente tem indicadores financeiros, tá? Vários, eu vou mostrar para vocês muitos desses. A gente tem indicadores sociais, a gente tem indicadores ambientais, né, socioambientais. Mas eu posso usar esta ideia que eu dei agora para qualquer área da empresa. A parte de administração pode usar isso para a produção. Eu posso usar isso, essa ideia de como construir indicadores para a gestão da produção. Eu posso usar isto para a gestão financeira. Eu posso usar para qualquer coisa dentro da minha empresa. Eu posso usar isso dentro do meu balanço patrimonial, dentro do meu demonstrativo de resultado de exercício. Eu posso usar isso para qualquer coisa. A ideia de como construir indicadores. E eu devo usar para indicador de RH. Tá? Gente, olha, a pior coisa do mundo que uma empresa pode ter em relação a indicadores, qualquer área, principalmente RH, é só ter por ter. Então, quando eu pego esse processo que eu mostrei na aula de hoje para vocês, eu começo a colocar um sentido naquele indicador, uma razão de ser para aquele indicador. Pronto, meus problemas estão resolvidos. E não é um bicho de 7 cabeças. Vocês não podem dizer, pô, mas isso é super complicado. Não é. É uma sequência de ideias. Se vocês pegarem depois da aula, sentarem, principalmente aqueles últimos slides de resumo ali, pô, mas isso está ligado com aquilo. É claro que eu vou tirar essa informação do passo anterior, mas é claro que eu tenho que pensar assim, é óbvio que eu tenho que pensar assim. Daí vocês vão dominar as ferramentas. E daí vocês não vão mais ter problema algum, tá? A grande questão é que o indicador tem que ter realmente uma serventia a partir do problema. E isso tem que ser pensado lá já no brainstorming, no primeiro slide que eu mostrei para vocês. Lá no brainstorming, e eu estou falando sério, vocês pegam os caras, 4, 5 pessoas, colocam numa sala, fechem a sala, inclusive, tranquem a sala, tirem os celulares, tirem telefone fixo, e agora a gente vai discutir. Pega um quadro como é, o que você acha? A gente tem tal tema que temos que resolver, tal problema que temos que resolver. Isso você já pode, o tema, o problema e o descritor do problema, você já pode levar para a sala. E dizer, como que nós vamos fazer um indicador para isso daqui? E vão colocando ideia, vão colocando ideia, vão colocando ideia. Comecem a tirar as ideias absurdas. E quando vocês tiram ideia absurda, vocês já podem pensando assim, olha, essa ideia aqui não vai trazer nenhum resultado para a gente por causa disso, disso e aquilo. E tal. Vocês já podem ir pensando nisso, tá? Mas é importante, tá? De novo, mas professor, eu não posso usar o sistema de indicador de RH que minha empresa tem? Claro, se ele tiver certo, por que não? Se ele tiver permitindo a interpretação, faça uma análise técnica. Peguem aqueles passinhos simples lá que eu dei lá para vocês, nos indicadores que eu já tenho. Daí validem ou não aqueles indicadores, tá? Inclusive, uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte, mais de uma pessoa fazer análise técnica e validação. Mais de uma, tá? Não peguem 10, porque daí virou caso da mãe Joana, com todo respeito às Joanas. É só uma expressão que a gente usa no Brasil, né? Virou casa da mãe Joana aqui, né? Vai virar uma bagunça. Vai virar uma bagunça. Né? Peguem 3, 4 pessoas. Olha, você vai fazer a avaliação e validação desse jeito. Você e você vão fazer separado.
daí vamos comparar os resultados. Daí a gente sabe que aquele indicador realmente está valendo ou não para a gente, ele vai trazer algum resultado ou não para a gente, tá? Isto é muito importante, por isso que eu estou perdendo, entre aspas, tanto tempo com esse pensar em indicadores, tá? Bimestre que vem, vocês vão cansar de ver sobre os indicadores. Tiago, desculpa, eu não consegui ver. Até eu vou fazer o seguinte, até vou colocar um aviso na frente do meu computador. People, estou fazendo na tua frente, Tiago. Analytics. E uma pergunta. Vou fazer estou colocando no meu computador, tá vendo? Para não esquecer. Te perguntar, em relação a qualquer cálculo, no caso, o seu deu exemplo aqui, metodologia de cálculo, taxa de afastamento dividido por número de meses. Isso é para qualquer cálculo? Você vai dividir o que você... Não, depende do indicador. Depende do indicador. Volte para a aula passada, você vai ver lá a taxa, frequência e um monte, proporção, etc. E Mas daí sempre vai ser dividido por número de meses? Não. Eu vou mostrar bimestre que vem que tem indicadores que é o número bruto. Por exemplo, número de colaboradores. Você não divide por nada e ele é um indicador. Está aumentando ou está diminuindo meu número de colaboradores? Vai depender do indicador. Por isso que eu digo para vocês, pensem, tá? Não sigam receitinha pronta, não tem nada pronto. Nada. Então, o indicador pode ser um número bruto qualquer. Número de colaboradores. Mas eu posso pegar isso, por exemplo, qual é a taxa de colaboradores mulheres em relação ao total de colaboradores. Então, vou pegar o número de colaboradores mulheres e vou dividir pelo total de colaboradores, homens mais mulheres, tá? Eu posso fazer um indicador assim, massa salarial que eu pago, tá? Então, eu vou somar todos os salários. Ou eu posso fazer qual que é a percentagem do salário total que eu pago em relação ao salário que eu pago para o pessoal de chão de fábrica. Então, vai depender do indicador. Como a gente vai ver bimestre que vem dezenas e dezenas de indicadores, eu prometo para vocês, vocês vão se encher o saco de tanto ver indicador bimestre que vem. Daí vocês vão ver que vai depender da ideia, tá? Por isso que a gente faz esse processo de elaboração de indicadores, porque depende da ideia do objetivo que você tem no final, tá? Do objetivo, da meta, da ideia, do objetivo, da meta que você tem ao final, tá? Então, não precisa ser relacionado a tempo, alguma coisa assim, vai depender do indicador. Fale, Dani. Você estava falando do brainstorming, eu fiz um curso agora nas férias da faculdade, Design Sprint. Ele trabalha da mesma maneira, são poucas pessoas dentro de uma sala, com um quadro, você vai escolher um tema, no caso, poderia ser esse caso aí de um indicador, né? E cada um vai dar uma ideia, né? Tipo, vai dizer para que serve o indicador, vai dizer assim, esse indicador é bom para isso, para aquilo, entendeu? E você vai vendo, você vai, que nem você falou, você vai eliminando. Você vai por caráter de eliminação. Olha, esse aqui a gente já tem, esse aqui serve para isso, então não precisa fazer de novo. E o legal, assim, que você. Em um dia, que nem a professora estava ensinando para nós, se você pegar um pessoal, né, por exemplo, 4, 5 pessoas, para fazer esse design sprint, em 4, 5 horas você já chega com a solução para aquele problema. Porque, que nem você falou, são várias pessoas pensando juntas, entendeu? Você vai usar o quadro, vai usar post-it, vai usar vários materiais que você deixa à disposição ali para ter essas ideias. E no final você sai com uma coisa assim bem legal, uma coisa mais voltada para aquilo que você está buscando, entendeu? E mais com esse caráter de eliminação, ou seja, muitas pessoas participando, mas vamos dizer assim, voltado para um determinado assunto. Eu achei muito legal esse curso. Eu fiz
acho que 5 dias desse curso. Foi muito bom. No caso, assim, que nem você estava falando dessa forma de entrar numa sala para verificar o indicador, o design sprint também pode ser utilizado para isso. Na verdade, o brainstorming dá para utilizar qualquer coisa. Por exemplo, você tem um gargalo no teu sistema produtivo, lá no chão de fábrica. Dá para você fazer o brainstorming com todo mundo que cuida daquele setor e cada um vai dando a sua ideia. Qual que é importante? Que as pessoas que vão participar do brainstorming tenham experiência, tenham capacidade, tenham conhecimento sobre aquele assunto. Se elas não tiverem conhecimento, não vai adiantar nada, elas não vão colaborar. Segundo, comece com total liberdade de pensamento. A tua professora deve ter falado isso. Mesmo que as ideias sejam absurdas, coloque, tá? Depois você vai eliminar as ideias absurdas, tá? Numa segunda fase. Primeiro, coloque todas as ideias, todas as loucuras que vêm à cabeça. Claro que relacionado ao assunto, né? Não pode ser uma loucura. Você está falando de saúde do trabalhador, vamos começar a falar de qual é o melhor time de futebol, né? Não tem nexo. Tem que ser ligado àquele tema. Você coloca o tema, geralmente a gente coloca o tema, o problema e um descritor do problema, para ter um início de conversa. Olha, a gente parece idiota, mas não é idiota. Eu uso brainstorming quando eu faço trabalho científico. É sério. Por exemplo, quando eu vou começar um trabalho científico para definir a metodologia, eu pego a minha equipe de trabalho, né, os meus alunos, colegas e tal, e é sério, a gente vai numa sala de aula, pega um quadro negro, olha, a gente quer fazer um trabalho sobre isso. Como que a gente pode fazer? Quais os caminhos que a gente pode seguir? O que pode dar de resultado? A gente vai anotando tudo no quadro, para daí chegar, olha, então vamos usar essa metodologia. E depois, quando a gente tem os resultados prontos, a gente volta para a sala de aula, eu já fiz várias vezes isso. Pegamos o quadro enorme, colocamos os resultados e começamos a dizer assim, olha, o que vocês acham? Por que deu esse resultado? Qual a explicação disso? Qual o caminho que está levando? E assim por diante. A gente pode fazer, os professores fazem isso no começo do semestre para discutir avaliação, como fazer avaliação, como dar aula, qual o caminho a seguir. A gente vai fazendo brainstorming até chegar a uma decisão. Então, essa metodologia de brainstorming, né, eu gosto de falar tempestade de ideias, né, porque daí todo mundo entende em português, é ótima e serve para qualquer coisa, mas tem que ser bem conduzida, tá? Tudo tem um limite. Limite de quais pessoas que vão ali, quantas pessoas, que tipo de pensamento você pode aplicar ali, e etc, 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 etc. Vale a pena, tá? Mas tem que ter uma pessoa conduzindo, tá? E diz assim, agora basta, agora vamos para o segundo passo. E assim por diante. Senão, vira uma bagunça. Eu gosto muito de tempestade de ideias, porque uma pessoa, ela não sabe tudo. O Cláudio sabe tudo? Não, longe disso. A Dani sabe tudo? Não, longe disso. Então, eu tenho que pegar o melhor de cada um, e a tempestade de ideias, ela ajuda a pegar o melhor de cada um, tá? Alguém tem mais alguma colocação, alguma experiência que queira compartilhar, alguma coisa assim? Algo que já vivenciou dentro dessa parte? Gente, eu quero sinceramente, eu gostaria muito, sinceramente, que depois da aula vocês revissem essa aula, tá? Olhar de novo a aula, mesmo a gravação, eu até 1h da tarde, no máximo, eu coloco a gravação, que demora um pouco, daí eu tenho que colocar no YouTube, daí demora, etc. Mas até 1h da tarde está a gravação lá. Eu queria que vocês revissem essa aula, para, de novo, ver a lógica de cada passo, tá? Sabendo, entendendo a lógica de cada passo, vocês fazem qualquer indicador de RH. De verdade, vocês resolvem qualquer problema. De verdade, tá? Vocês têm que entender a lógica, o porquê. Tem uma lógica em cada coisa estar em cada ponto, tá? Não é decoreba. Por favor, eu bato de novo nessa tecla.
Não é decoreba, isso tem uma lógica. Pensem. O profissional, todos os profissionais têm que pensar, raciocinar muito. Mas o profissional de RH, principalmente quando ele vai trabalhar com indicadores, aí ele tem que pensar muito mais. Será que aquilo realmente está sendo bom para a minha empresa? Quando ele vai trabalhar com treinamentos. Aliás, os treinamentos podem ser, a necessidade de treinamento pode ser retirada do resultado dos indicadores. Vejam só isso. Olha que interessante. Eu vou fazer um treinamento. Da onde que você tirou a necessidade de treinamento? Ah, não sei, deu na cabeça. Eu acho que precisa fazer um treinamento com isso. Não vai adiantar nada, vai gastar tempo e dinheiro. Agora, se eu tenho bons indicadores, ele vai me mostrar algo. Vocês querem ver, ligado a essa taxa de afastamento por saúde? Vocês podem fazer até uma estratificação assim: quem fuma e quem não fuma. A Dani compartilhou com a gente que ela parou de fumar, ficou muito melhor em certas coisas, né? Ajudou muito, etc. Vocês podem até fazer uma pesquisa. Desculpa usar isso como exemplo, Dani, mas o teu exemplo é muito bom. É um espelho para a gente, né? No lado positivo. Então, vocês podem fazer uma estratificação. Por exemplo, taxa de afastamento entre quem fuma e quem não fuma. Será que tem alguma diferença? Ah, tem. Quem fuma tem mais afastamento, porque tem problemas mais no pulmão, ou sei lá o que e tal, tem mais dificuldades. Eu não sei, eu nunca fumei na minha vida, eu só imagino, né? Não posso dizer com certeza. A Dani pode falar, graças a Deus a Dani parou de fumar, né? Que bom, ela só merece. E quem não fuma não perca nem tempo, não vale nem a pena. A Dani merece todos os nossos parabéns, né? Nossos elogios por ter conseguido parar de fumar aqui. Eu sempre soube que não é fácil parar de fumar, né? É difícil. Então, ela conseguiu, merece nossos parabéns. Mas, assim, vocês podem fazer isso. Daí, o treinamento, a ação que vocês vão fazer com os funcionários é campanhas para parar de fumar. Auxílio no plano de saúde para parar de fumar. Então, nossa taxa de afastamento por atestado médico é bem maior entre os fumantes. Então, olha só, vamos fazer campanha para parar de fumar? Quem tem que fazer isso? É o RH. Né? Quem tem que ir lá no plano de saúde para ajudar os funcionários a pararem de fumar? O RH. Mas eu quero fazer um plano para parar de fumar. Ninguém fuma. Então, o que adiantou o plano para parar de fumar? Treinamento para parar de fumar. Ninguém fuma. Então, a gente tem que ir lá no indicador. O indicador ajuda muito a determinar quais tipos de treinamento a gente tem que fazer. É claro que tem treinamento para todo mundo. Por exemplo, você tem um sistema, um software que todo mundo usa, né? Um programa de computador. Então, esse treinamento é obrigatório para todo mundo. Mas tem muitos treinamentos que a necessidade do treinamento a gente tira a partir dos indicadores, tá? Então, a gente tem que elaborar com calma, com tranquilidade. Nunca façam isso a toque de caixa, de hoje para amanhã. Gastem um tempo com isso. Façam pré-medições antes de definir aquele indicador como definitivo. E assim por diante. Certo, pessoal? Eu gostaria de lembrar lembrei de um cliente entrando em contato ontem pedindo um programa para parar de usar? Desculpa, não. Sério, ele entrou em contato ontem, né? Ele perguntou para mim se tinha programa para parar de usar maconha e parar de tomar cachaça. Aí eu falei, olha, senhor, no momento a gente tem o programa tabagismo, né, contra o tabagismo, que auxilia na parar de fumar, e a gente também tem outros programas, de lei de obesidade. Eu falei, não, a gente tem também. Tá, mas de política tipo antidrogas, para parar de usar droga, maconha, eu segurei eles e falei, não, senhor, só contra cigarro mesmo. Ele, puxa, uma pena, porque faz tanto tempo que eu tô tentando parar de fumar maconha. Olha, ontem eu tive que segurar para não dar risada, né? Aí eu falei, ó, senhor, realmente só contra o tabagismo
E quanto à obesidade? Ah, não, sem problema, eu vou ver então o que eu faço. Aí você olhou a empresa assim, Jesus amado, o cara é da Telefônica. O cara é da Telefônica, ou seja, ele trabalha no grupo da Vivo, né? E entrando em contato para um programa para parar de fumar maconha. Eu chorei de rir ontem. Mas pelo menos ele está conscientizado que ele tem um problema e tem que se livrar daquilo. Ele falou assim, olha, eu tô tentando buscar uma solução, porque assim, cara, tá demais. Eu não consigo ficar sem fumar o dia do cujo de um baseado. Eu saio no intervalo, tenho que fumar um baseadinho. Eu volto do intervalo, tenho que fumar outro baseadinho. E eu segurando para não rir, entendeu? Porque eu tava atendendo, tinha que ser aquela coisa assim séria, né? Não Mas depois que ria, eu desliguei, eu cheguei a chorar de rir da história. não ria. Professor, Programa baseado. Fala, Camila. professor, eu queria, com relação ao trabalho, assim, a gente vai fazer sobre o hotel da Jo, né? Tá. Que é eu, a Jo e a Sara. E, na verdade, assim, a gente viu um indicador lá, só que o indicador, ele resultou em demissão. Isso é um problema, né? Isso seria uma coisa que a gente pode apontar e fazer algo que poderia melhorar em relação a isso, correto? Tá, vamos analisar com calma. Isso é bom que os outros estão aqui para a gente conversar sobre isso. Eu sempre falo que o indicador não deve ser usado Sim. única e exclusivamente para demissão. Sim. Ele deve ser usado para aprimorar todos os sistemas, Uhum. tá? Independente de qual indicador. Se ele é no RH, ele deve ser usado para aprimorar o RH. Por exemplo, aprimorar o treinamento, aprimorar as pessoas, etc. Agora, você mede o indicador para aquela pessoa. Deu baixo, tinha que dar mais alto. Ah, você vai lá, identifiquei o problema, aquela pessoa não consegue fazer isso, tá? Aí você dá um treinamento para aquela pessoa, tá? Tudo bem, ótimo. Vai medir de novo depois de um certo tempo, continua abaixo. Você fala para a pessoa, olha, tá, mesmo com treinamento, tá baixo. Tá, daí a pessoa diz, entendi, vou melhorar, etc. Você faz depois de um certo tempo, mais tempo, uma terceira medição. Continua abaixo. Ah, daí é um problema. Você está entendendo, Camila? Sim. Eu sou contrário a usar um indicador para você demitir na primeira vez que esse indicador dá baixo. Mesmo porque esse indicador pode estar com problema, a fonte de dados pode estar com problema. Daí você revê tudo. Mediu mais, daí você, não está nada com problema. Então, falta treinamento para o funcionário, né? Vamos dar um apoio para o colaborador, né? Daí, tudo bem, vamos lá fazer um treinamento específico para ele. Eu vou dar um exemplo eu estava conversando com uma colega minha da UTF-PR, que é uma universidade pública, né? Vocês sabem que tem estabilidade no emprego, mas tudo bem. Vamos lá. Ela estava me contando, ela estava à época no cargo de direção, ela estava me contando que uma professora, um monte de aluno reclamou da professora, né? Daí ela foram conversar com a professora, olha, você vai ter que fazer um treinamento lá, uma capacitação, que a aula dela era horrível, tá? Tudo bem. A professora ficou meio, minha aula é horrível? Tá, tudo bem. Um monte de aluno reclamando. Daí ela foi fazer. Eles continuaram medindo a reclamação de aluno após esse treinamento. Se continuar a reclamar aluno, eles vão começar a ir para outros caminhos. A professora teve uma chance. Ela pôde aprimorar o seu método de aula. Ela não quis aprimorar, ou é burra demais para aprimorar, então ela vai sofrer as consequências, tá? É a mesma coisa a gente faz em universidades particulares, etc, 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 tá? Então, assim, eu sou contra usar um indicador para mandar embora a primeira vez que aquele indicador dá baixo. Você tem que dar condições para o colaborador melhorar por si mesmo, ou treinamento, ou aviso, ou sei lá o quê. Mas se você continua medindo ao longo do tempo, deu condições e continua medindo ao longo do tempo, daí, sei lá, alguma coisa você pode fazer.
Não sei se eu respondi, Camila. É que assim, professor, a empresa dela analisou, eles estavam com problema de reclamação do trabalho que não era eficaz dos colaboradores mais velhos, tá? Então, os colaboradores mais velhos, eles não tinham a mesma eficácia que os colaboradores mais novos. Eles não conseguiam desenvolver bem, né? Talvez por algum motivo. Aí eles fizeram o quê? Viram a idade, quanto tempo de empresa, viram quem estava dando problema ou não, e infelizmente, né, desligaram os que eram mais velhos e que realmente estavam insatisfeitos. Eles não estavam fazendo serviço justamente porque estavam insatisfeitos, entendeu? Daí é outros 500, né? Eu acho que é outros 500, isso é uma outra história. Você primeiro tem que ver por que o funcionário está insatisfeito. Né? E daí, por exemplo, eu acho que eu ganho muito pouco. Bom, a gente não tem condições de pagar melhor. Ou você fica com este pagamento, ou você sai. Um dos dois. Porque eu estou insatisfeito porque o meu chefe grita comigo o tempo todo. Bom, essa é outra história. Você pode chegar para o chefe e diga assim, olha, pare de gritar com os teus colaboradores o tempo todo. Né? Esse é um problema mais fácil de resolver. Mas depois do chefe parar de gritar o tempo todo com o funcionário continua sendo ineficaz? Bom, daí não era o problema do chefe gritando com ele. Vocês estão entendendo? Então, você tem que analisar a motivação. Não é porque é mais velho, porque é aposentado. O Klaus está com 51 anos. Eu não sou mais nem um novinho. E eu mantenho o pique, eu mantenho a vontade de dar aula, o ânimo de dar aula. Não pode dizer só porque eu sou mais velho, já perdi toda a vontade, todo saco cheio de dar aula. Isso não é desculpa, tá? Né? Mas agora, a minha aula foi afetada porque a professora Alessandra, a coordenadora, grita comigo todo dia. Claro que vai afetar a minha aula. Claro que vai afetar a minha aula. A Alessandra é um amor de pessoa, gente. Ela é fantástica, tá? Eu só estou dando um exemplo de verdade. Eu adoro ela, queria que ela fosse minha chefe em todos os cursos que eu dou aula. Vê que eu gosto dos meus outros coordenadores também, mas ela é um amor de pessoa, ela é tão boazinha, tão legalzinha. Mas a Alessandra grita comigo todos os dias. É claro que vai afetar, eu vou chegar mal-humorado na minha aula, etc, etc. Então, você tem que analisar tudo. Por que o funcionário mais antigo está insatisfeito? Pode ser que ele esteja de saco cheio de fazer aquilo. Daí ele tem que falar, olha, não aguento mais fazer sempre a mesma coisa. Sim. Não, o salário é bom, é tudo bom, mas eu não aguento mais. A saída é, vamos tentar você em outro departamento? O que você mais gosta de fazer? Eu acho que a gente tem que analisar as saídas, tá? Não tem uma regra fixa, não tem uma regra de ouro. Eu tenho outra pergunta. Pode falar. Como que a gente inicia esse trabalho? Como um relatório? Qual o trabalho que vocês têm que entregar? Isso. Introdução, falando em geral sobre o assunto, dando uma introdução ao leitor sobre o assunto, e daí vocês entram direto no segundo capítulo, a empresa de vocês. Perfeito. Análise dos indicadores na empresa XYZ. Fala um pouco sobre a empresa e daí começa a abordar o assunto. Nessa segunda parte, você vai falar sobre a empresa e etc., vai mostrar os indicadores, vai fazer uma análise e depois vai chegar a uma conclusão, né? E se não tiver indicador, professor, a gente pode criar indicador, né? Não, se não tiver, a empresa não tem nenhum indicador? Então, a gente não está conseguindo, professor, identificar, a gente está com essa dificuldade mesmo, sabe? Então, isso já é um resultado. O resultado é a empresa não tem nenhum indicador. Qual é daí o papel de vocês? É sugerir indicadores para a empresa. Com os problemas de lá. Entende? Bacana. Exatamente. Muito obrigado, professor. Muito de nada. Há mais alguma colocação, alguma dúvida, pessoal? É legal que essas dúvidas sobre o trabalho são feitas na frente dos outros também, né? Eu sempre digo, a dúvida de um é com certeza absoluta a dúvida de pelo menos mais um.
tá? Ninguém tem dúvida sozinho. É sempre assim, experiência. Pessoal, nossa, quase 11 horas daqui a pouco, né? Vocês já devem estar cansados. É duro ficar sentado, né? Eu falei, ó, eu vou começar a dar aula em pé aqui, gente, olha. Eu vou começar a dar aula em pé porque é difícil dar aula sentado também. Quero ver, teve um comentário aqui, o Alexandre colocou, no trabalho é necessário colocar conceitos. Lá na introdução, Alexandre, introdução, vocês pensem assim que introdução, eu estou introduzindo o leitor ao assunto geral, tá? Então, daí vocês colocam alguns conceitos básicos, o que é indicador de RH, qual a importância deles, mas não gastem muito tempo com isso, uma página no máximo, tá? O importante é o grosso do trabalho. Certinho, então? Gente, semana que vem eu vou falar um pouco sobre gráficos, como que vocês têm que imaginar, como vocês têm que interpretar. Semana que vem é algo bem prático, né? Se bem que tudo que a gente falou é prático aqui, mas eu vou dar umas dicas também, que não tem em livro também, tá? Que a gente aprende no caminho das pedras. Certinho, então, pessoal, bom final de semana para todo mundo. Aproveitem que vai chover. Quando chover, entre embaixo da chuva. Aproveitar a água. Fale, Camila. Prof, o senhor passa o e-mail aqui o seu e-mail para eu tirar mais algumas dúvidas caso surgir. A gente vai tentar finalizar esse trabalho já agora no final de semana. Que já estou realmente mandando aqui no... Olha, deixa eu ver. Já mandei aqui no chat. Tá, muito Lisa? obrigada, professor. Foi muito boa a aula. Tá. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado, gente. É sempre bom ouvir isso de vocês, principalmente de vocês. E espero vocês aqui semana que vem, tá? Até lá, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Bom descanso, bom final de semana. Igualmente. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente.